pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Give Back. O nosso primeiro episódio do ano, gente. E vocês não têm noção o carinho que eu planejei essa convidada que está aqui conosco hoje. Seja muito bem-vinda, Miriane. Obrigada pelo convite, Kati. Eu tô honrada e muito feliz de estar aqui hoje. A nossa estrada, a gente se conhece, não é de agora, é de uns 9 anos já, né? A gente teve a oportunidade de nos encontrarmos há 9 anos no mercado imobiliário e agora nos encontrarmos novamente no mercado da comunicação. Para mim, assim, tá sendo de grande alegria. E eu confesso de grande honra também, sabe? Eu tô muito, muito feliz aqui de estar no teu programa, aqui no teu podcast. E eu que tô muito feliz em ter você aqui, Miriane. Fazia tempo, né, que a gente vinha conversando para tu vir participar do nosso Give Back. Até tava te explicando antes, fora do ar, o que significa o Give Back, né? Que é deixar um pouquinho para a sociedade o que a sociedade já nos entregou. É. E nada mais justo de trazer uma pessoa que começou do nada e hoje tem um grande conhecimento, que empodera mulheres, que traz informações, que não mede esforços nos eventos. Eu te acompanho já faz um tempo e sei como tu batalhou para chegar a esse nível, né? Enfim, eu tive que criar oportunidades e aproveitar ao máximo as que me apareceram. Eu ainda não estou longe ainda do que almejo, mas já estou bem mais à frente do que quando comecei. E eu fico muito feliz, tá, com a forma com que você me vê isso, assim. Às vezes a gente não tem noção quando vai fazendo pelo caminho, fazendo, de como isso está refletindo, né, nos ambientes da sociedade. E é a gente que gosta de pessoas, e eu gosto muito, e sei o quanto você gosta também, não gosta de fazer nada sozinha, né? Então, os projetos hoje que eu tenho de comunicação, que envolve encontros de multiplicação de negócios com empresários, o Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio e o próprio Papo de Mobi, eles começaram por uma necessidade pessoal, né, que era realmente, inicialmente foi o Papo de Mobi. Eu sempre treinei a minha equipe, eu tive a honra de te ter comigo na Casa Rosa. Logo que a Casa Rosa abriu, a Catiane foi uma das primeiras corretoras, né, foi logo lá no início, no Edifício Estrela, e eu sempre tive muito essa veia de treinar os corretores, de capacitar a equipe, porque eu entendo que quando eu ensino, eu aprendo. Eu aprendo fazendo, mas eu aprendo ensinando. Exato. Então, eu ensino porque primeiro, eu quero realmente uma equipe cada vez mais qualificada, mas eu também quero ser cada vez mais qualificada para essa equipe. Então, logo no período aí da imobiliária, alguns anos foram se passando, e eu percebi que o que eu ensinava, que é o beabá do corretor Casa Rosa, eu percebi que precisava de mais. E eu disse, como é que eu vou fazer? O que eu tenho para dar em troca com tantos mentores maravilhosos que tem por aí? E eu acompanho aqui o Give Back também, que passam por aqui. Disse, o que eu posso fazer? Isso há 4 anos atrás. Eu comecei a entrevistar os amigos que tinham conhecimento, né? Entrevistei inclusive a Grazi Dias, que hoje eu tô com o look da loja dela, que era tipo, qual o look ideal para vender imóveis. Entrevistei pessoas que eu queria treinar na época da pandemia, né? Eu não podia mais unir a minha equipe para dar treinamento, então através das entrevistas, que hoje é podcast, e eu não tinha conhecimento, eu só queria fazer, gente, eu só queria resolver meu problema. O importante é fazer, né, Miriane? Isso, então eu comecei o Papo de Mobi porque eu queria literalmente resolver meu problema, sabe? E ao mesmo tempo dar em troca para esses meus amigos que detinham o conhecimento específico nas áreas específicas, a oportunidade de apresentá-los para os meus amigos. E começou a tomar um tamanho, começou a crescer, ao ponto de que eu fiquei 1 ano e 4 meses em Balneário Camboriú, fui a São Paulo gravar com pessoas profissionais do mercado imobiliário, e o Papo de Mobi começou a crescer no mercado imobiliário. Só que eu já saí falando. Podia sair, deixa eu falando. Se deixar, eu não paro de falar, né? Não, sem problema. Aqui eu digo que é uma entrevista, mas é um bate-papo descontraído, sabe? Sem regras, sem imposições. A gente deixa o convidado falar.
Ai, que legal. Então, nesse processo aí, eu tinha necessidade, então, percebendo a necessidade da minha empresa, fui a Balneário Camboriú, porque eu também queria, eu queria ter uma experiência imobiliária além de Caxias. Então, e no Brasil, Balneário Camboriú é o metro quadrado mais valorizado do Brasil. Então, eu queria realmente vivenciar algo que quem me conhece sabe que não é da minha realidade familiar. A minha família é maravilhosa, mas nós somos. Nossos imóveis não são milionários. Não, né? Agora eu vou te interromper, porque tu chegou bem no exato momento que eu quero te pedir. Fala aí para os nossos convidados quem é a Miriane Vargas. Então. Da onde surgiu a Miriane? Da onde vem? É filha de quem? É da onde? Pode falar, porque a maioria das pessoas te conhece pelos eventos, mas com certeza eles gostariam de saber mais sobre a essência da Miriane. Então, a Miriane de Vargas sempre amou estar com a casa cheia. Então, Miriane de Vargas é sinônimo de casa cheia. Aonde eu vou, a casa vai lotar. E eu gosto disso. E eu descobri isso há menos de 3 anos atrás, essa essência. Eu sou filha de Miriam Santos e Ezequiel dos Santos. A minha mãe é cantora evangélica e o meu pai é montador de imóveis. Por anos foi garçom. Eu costumo dizer que eu sou tipo o Cris. Meu pai tem 3 empregos. Então, na minha adolescência, meu pai tinha 3 empregos e a minha mãe cuidava de nós na infância, adolescência. E eu sou natural de Santa Maria. Me criei uns 10 anos em São Leopoldo e vim para Caxias fazer a minha América, assim, né? Eu queria vender Caxias, né? E quando despertou o desejo pelo universo dos negócios, hoje eu não falo mais só pelo mercado imobiliário, aos 13 anos, quando eu vendia doce. Eu aos 13 anos... Empreendedorismo na veia, né, Miriane? A minha mãe começou a fazer uns doces chamado bala de coco. Ai, uma delícia. Uma hora eu vou te trazer aqui também, vou levar para você. E a minha mãe começou a fazer uns doces e eu comecei a querer vender, porque aí, no primeiro dia que eu saí vender, gente, foi assim, meu primeiro dia, eu chegava para as pessoas assim, eu não precisava, tá? Tinha comida, tinha tudo em casa, mas eu queria 13 anos ali, eu chegava para as pessoas, tia, compra de mim, eu tô precisando. Eu chegava para as pessoas e eu vendi, tá? Fofinha, queridinha, né? Eu chegava para as pessoas e dizia isso e eu vendi. Mas eu confesso que eu cheguei em casa, isso em Santa Maria, a minha mãe estava passeando lá e eu fui vender a primeira vez para minha tia que fazia esses doces. Confesso que eu cheguei em casa me sentindo mal. Porque eu até tinha vendido, mas eu tinha vendido contando uma mentira, contando uma história que... Ai, não queria vender por esse motivo. Eu queria vender porque o produto era bom e eu tinha um doce de coco na mão, que era coco caramelizado com caramelo por fora, que era realmente muito gostoso. Então eu decidi que não, que a partir dali eu ia vender porque o produto era bom, não porque eu era uma coitada. Não importasse a circunstância. E, de fato, eu saí pra rua daí, aí eu criei a propaganda e foi um sucesso, né? A minha mãe, voltamos para São Leopoldo ali, né? Contratava outros meninos também para sair vender. Precisava de 5 vendedores para vender o que eu vendia. E aquilo me empoderou muito, profissionalmente falando. Isso eu só tinha 13 anos porque eu tinha noção de uma cesta vazia, do que é sair com a cesta lotada pra rua, com um produto que tu acredita, e tu chegar em casa com a cesta assim, sabe? Aquela cena da cesta assim, pra mim, ela me emociona, porque ela sempre me lembra do quanto eu sou capaz e dos números que eu sou capaz. Então, isso... E a minha mãe pagava comissão, né? Isso também quando eu fui mordida pelo bichinho da comissão, pela abelhinha da comissão. Foi maravilhoso. E no caminho de eu vender, tinha algumas meninas que não sabiam, amigas minhas, que não sabiam lidar com isso. Não sabia lidar com uma amiga que saía com um cesto de doce pra rua pra vender. Às vezes acrescentava pão, bolacha. E uma delas disse pra mim assim, Mi, quando tu tiver com essa cesta, eu tive várias amigas que me apoiaram, que andavam comigo na rua, mas teve uma que marcou em específico. Quando tu tiver com essa cesta, não chega perto de mim. Quando tu tiver com essa caixa de ovo, que às vezes eu botava dentro de uma caixinha de ovo, né? Que os doces iam. Tu não chega perto de mim, porque ela tinha vergonha, né?
E aí tudo bem, não tem problema. Hoje eu vendo doce, mas um dia eu vou vender tudo essas casas. Isso, eu chegava nas casas, eu disse, ela podia, né? Eu fiquei um pouco assim na hora, mas aquilo virou um desafio para mim. Eu não tinha noção como é que se vendia casas, a profissão de corretor de imóveis, mas eu batia em porta, e ali me desenvolveu tanto. Vendi algum tempo aqueles doces no porta a porta que eu perdi o medo, principalmente do não. As pessoas têm medo do não, tá? As pessoas, elas têm medo do não. E as pessoas têm medo da humildade, né? Foi isso que aconteceu com essa tua amiga. O problema não estava em ti, estava nela. De aceitação, ela não se aceitava, e hoje, através, um dos pilares do Give Back é o autoconhecimento, né? Não sei se eu já te falei, mas a gente trabalha em cima de 6 pilares aqui, que é tecnologia, empreendedorismo, inovação, criatividade, marketing e autoconhecimento. Porque eu acredito que não existe inovação sem autoconhecimento. E o que tu tá me trazendo, que aos 13 anos tu já tinha esse teu autoconhecimento. Tu já sabia que não importava, porque tu tava com uma cesta de ovo, uma cesta na mão. Não ia fazer diferença na tua vida, isso. E era tão gostoso voltar eu guardava dinheiro em lata, sabe? Chegar ao final de semana e ter o meu dinheiro. Era gostoso também sair de casa e conversar com pessoas diferentes. Aquele dinamismo de hoje fala com um, hoje fala com o outro. As indicações, o relacionamento. Tanto que quando chegou os meus 15 anos, eu ganhei da comunidade. E eu sou muito grata, sabe? Porque na época, eu tive, dentro da nossa realidade, eu tive todo o amor que uma menina e uma mulher pode ter. Dentro das pessoas, eu recebi muito amor na vida. E eu recebo muito amor na vida. E eu lembro que próximo dos... Vendia doce na época, depois fui montar móveis com meu pai é montador de móveis, e eu lembro que a comunidade, na época dos meus 15 anos, meu pai não ia poder fazer a festa para mim, e eu lembro que os amigos da igreja, que a comunidade que eu vendia doce, se organizou, pegaram o CTG do bairro, e me deram a festa, me mandaram escolher o melhor vestido que eu pudesse escolher. Então, simplesmente pelo fato, eu tive aquilo que uma menina com 15 anos sonha, o empreendedorismo me deu, através do empreendedorismo, eu tive a oportunidade de receber isso, sabe? Então, eu vim com isso muito enraizado para o mercado imobiliário. Para o mercado das vendas, para o mercado imobiliário. Cheguei no mercado imobiliário com 23 anos, com 22 anos. Mas antes do mercado imobiliário, eu passei pelo marketing de rede, montei imóveis, vendi muito sapato, tive a oportunidade de trabalhar em loja de calçados. Então, o trabalho, se relacionar com pessoas, ouvi-las e ligar umas às outras, vem desde essa época, assim, sabe? Eu soube até que a Migliane se inscreveu para um reality show, não é isso? Conta essa história para nós aí, Migliane. Sim. Eu canto, gente, para quem me conhece e me acompanha, hoje sabe que eu canto, né? Mas eu cantava na igreja, me criei cantando na igreja. E o que aconteceu? Logo ali, uns 21, 22 anos, teve uma audição do Ídolos. Eu estava começando no mercado imobiliário, teve uma audição do Ídolos aqui em Porto Alegre. E eu peguei, fui para lá, botei uma placa, eu já estava trabalhando, vendendo imóveis, botei eu tinha minha sacola de placas, porque eu não tinha carro quando eu comecei, né? Vender imóveis. Então, eu ia e trazia os imóveis para locação ou para venda na imobiliária, e eu carregava as placas numa bolsa de placa. Eu mandei confeccionar uma bolsa de placa. A gente sempre dá um jeito quando a gente quer alguma coisa. E claro que eu vou te dizer, quando a gente é mais novo, parece que a gente tem mais força para algumas coisas. Eu tenho força hoje, mas eu percebo que quando eu era mais nova, eu tinha mais força para algumas coisas. E não importava, eu ia fazer os meus agenciamentos, trazia os imóveis para a imobiliária mesmo, a pé. E com a minha bolsa de placa, eu identificar a casa para vender ia. Só que eu sempre cantarolei. E porque, claro, desde criança, eu canto na igreja, cantava na igreja.
A minha mãe, com nem 5 anos, me colocou em cima de um púlpito e ela me ensaiou comigo em casa. Ela dizia: filha, se tu ficar com medo, olha para os lábios da mãe. Aquela cena é muito viva na minha cabeça. Ali eu perdi o medo de falar em público. Eu não tenho medo nenhum, não que eu não tenha frio na barriga e respeito pelo público. Mas eu lido bem com falar em público. E aí, porque eu sempre lembro da imagem da minha mãe. Se tu ficar com medo, olha pra mãe. Então, vocês não sabem, mas eu até estranhei quando eu fiz o Mulheres agora esses dias, o ano passado, Mulheres Inteligentes, eu fiz no teatro, porque o teatro é todo escuro. Ai, guria do céu, ainda bem que as 2 primeiras fileiras, tu consegue enxergar quem está na frente, porque o Teatro Pedro Parente estava lotado, mas ele é escuro, mas ele é escuro, eu não conseguia enxergar o rosto de vocês, porque o rosto de vocês é o sinônimo do rosto da minha mãe, porque se tu ficar com medo, olha pra mãe. Então, sempre os eventos que envolvem eu falar em público, estar à frente, organizar pra lá e pra cá, quando eu olho pro rostinho de quem tá ali, quem tá vibrando junto comigo, isso me reforça e o medo vai embora. E aí, mas graças a Deus pelas 2 fileiras que estavam ali, eu pude olhar pro rostinho das primeiras, né? Porque era muito escuro e a luz era muito forte, eu não estava habituada com a luz no teatro. Então, mas voltando ao Ídolos, ali no início da profissão do mercado imobiliário, né, alguns anos atrás eu trabalhava na Imobiliária à Vista. E aí eu estava nesse processo também de aprendizado e surgiu a oportunidade de ir para o Ídolos. Aí eu fui lá, fiz as audições, passei nas audições, em várias etapas das audições. E só que quando eu fui me apresentar com a placa, eu contei uma história. E aí, quando eu contei uma história, o pessoal do programa disse, quando eu fui gravar mais uma... tipo, tu ia passando de etapas, né? E aí o pessoal do programa disse pra mim, traz a placa. E aí eu entrei com a bolsa de placa. Pena que eu perdi aquele vídeo. Aí foi com a Fafá de Belém, com Supla. E aí eu cheguei e contei uma história da minha vida em 3 músicas, né? O que eu tinha vivido até o momento. E aí o Supla só olhava pra mim, tu tá muito louca, Mila! A Fafá de Belém passava... a Fafá passava rindo, né? Porque eu contei um trecho da minha história pessoal daqui, e nesse trecho eu incluí 3 músicas. Ali já eu aprendi a incluir as músicas dentro do contexto de cada entrevistado, que é o que hoje a gente faz um espetáculo do Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio, mas eu fui treinada com o primeiro não. Os 3 não, né? Lá no Ídolos. Porque quando eu cheguei pra cantar lá, eu contei uma história cantando. Eu cheguei e eu disse, olha, gente, o que tu faz? Perguntaram pra mim. Eu disse, eu canto pras placas. Como assim canta pras placas? Daí eu tirei a placa, assim, mostrei, né? Não, eu canto pras placas. E aí, o que que eu... eu canto e as casas são vendidas. Enquanto eu tô botando as placas, eu tava cantarolando, né? E aí, as casas são vendidas. E aí, eu disse, olha, só que a primeira pessoa que eu cantei... Tu quer parar? Aí, Só que a primeira pessoa que eu cantei na vida... A primeira pessoa que eu cantei na vida foi embora. Ele, como assim foi embora? Meu primeiro marido, na época, eu tinha meu marido, né? Na época, eu tinha me separado recentemente. Disse, meu marido, ele, como assim? Disse, não deu muito certo, né? Eu cantei pra ele foi embora. Aí, e eu cantei no meu casamento na época, né? Casei de Véu Grinalda aos 20 anos. Aos 19 anos, casei de Véu Grinalda e cantei, né? E aí, quando eu cantei, no casamento foi... te recebo. Eu vivia a primeira música da Guamona, né? E o meu desejo estar sempre ao teu lado e os meus sonhos hoje vai realizar, pois encontrei em minha vida outra metade. Então ela tinha um tema de Lara nessa música, né? E eu cantei quando eu casei. Só que aí depois de um tempo eu fiz piada com o próprio casamento, eu já tava naquela música. Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, seus ciúmes. Depois de um tempo convivendo e depois quando o casamento acabou, né? Já vinha aquela música. Acabei com tudo, escapei com vida. E a reação deles, entre outras falas, que foi de muito riso. E aí eles me disseram, Miriane, você tem uma voz bonita, só que você não leva a música a sério. E o programa do Ídolos
Ele perguntaram, o que tu quer fazer aqui? Tu quer vender imóvel, quer arranjar um marido ou tu quer cantar? Né? Fazer essas piadas, porque eles não perdoam, né? E é uma dinâmica do programa. Tu já vai preparada que muita coisa é fita mesmo, né? E aí eu recebi aqueles 3 não. Eles disseram, Miriane, você não leva a música a sério. A gente quer aqui no programa alguém que realmente a música seja a profissão. Mas como é que eu ia levar a música como profissão se ela não me sustentava? A música, por mais que eu goste e ache maravilhoso, mas ela não me dava sustento, né? Então, mas foi bacana a experiência. A partir dali, eu aprendi cada vez mais colocar a música em tudo que faço. Mas olha o insight que tu tá passando para os nossos convidados, Miriane. Através da música, tu vendia imóveis. E como isso faz toda a diferença na vida das pessoas. Porque hoje, eu trabalho com marketing também, tu sabe, né? E a gente tem que trazer uma narrativa para as histórias. Tu tem que criar uma história para poder se vender. E o que a gente faz se a gente não vive se vendendo? Porque vender não é só vender um produto, um celular, um copo d'água, uma mesa. Se vender é vender a tua essência. Então, a gente está sempre se vendendo. Né? Então, é lindo a tua história. Eu acho que inspira muitas pessoas que estão aqui nos assistindo e que vão nos assistir depois, que traz um pouquinho, tu contou no Ídolos, um pouquinho da tua história, de como tu fazia para ter sucesso na imobiliária, nas tuas vendas, né? Nas vendas. Era estar naquela época sempre cantarolando. E cantarolando eu cantarolo o tempo inteiro até hoje. E naquele momento eu não tinha noção que eu já estava organizando algo para o futuro, que hoje é o espetáculo do Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio, que é essa mistura de informação com música, né? Então, a música, claro, hoje quando eu vou cantar, eu, apesar de saber que eu tenho uma boa entonação, ok? Quando eu vou me apresentar no evento das mulheres, eu vou ensaiar, eu busco professora de música, eu vou, organizo com o pianista, mas começou em não deixar de fazer o que acredita, em não deixar de viver as oportunidades. Ou se tu não tem, tu cria, sabe? Eu sei que a gente tem... Existe um livro que eu tô lendo chamado Risco Calculado. Eu sei que a gente tem que avaliar os riscos, sim. E há risco em tudo na vida. Tudo tem risco na vida. Existem riscos desnecessários que você não precisa correr, ok? Mas se você acredita em algo, corre esse risco. Aí vem a questão dos nãos. Que eu vou voltar lá do início, que vai amarrar aqui com os não que eu levei lá no Ídolos, e que hoje virou 300 e poucos sim de cada mulher que foi no evento do ano passado. Tá. É que eu tinha algo na cabeça comigo quando eu bati em cada porta para vender aqueles doces. E eu bati em todas as portas que estavam na minha frente, em todas as portas na época. E aí eu pensava, mas se eu bater nessa porta ali, tá fechada, vai que esteja um não. Mas vai que ali esteja o meu sim. Então, virou uma frase que eu falo comigo mesma. Um não a mais, um não a menos não faz diferença na minha vida. Mas um sim a menos faz. Então, se eu bater numa porta e ali tiver um não, tudo bem. Um não a mais, um não a menos não faz diferença na minha vida. Mas se ali tiver meu sim, se naquela porta, se naquela entrevista, se naquele evento, se naquela venda, se naquela visita... Sabe, se naquele cliente, se ali tiver o meu sim. Então, um sim a menos fez diferença na minha vida, sim. E um sim a mais fez muita diferença. Então, essa é algo que eu carrego dentro de mim na vida. E que essas dentro de mim me dá força para levantar e fazer acontecer. Porque em algum lugar está o meu sim. Eu sei que os meus sims estão aí. Tu sabe que os teus sims estão por aí. Então, mas tu sabe também que tu vai levar não. O não faz parte do caminho. Da jornada. Da né? jornada. Miriane, maravilhoso.
vamos recapitular lá atrás. Então, tu vendia doce, né? Que foi tua primeira. Tu falou um pouquinho de quem é a Miriane, da tua essência, né? Falou um pouquinho da Casa Rosa. Hoje a Casa Rosa tem quantos anos? Gente, a Casa Rosa vai fazer 9 anos, dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro, gente, eu vou estar com a Casa Rosa fazendo 9 anos. E a Casa Rosa, ela me ensinou muito. Eu sabia ser vendedora, eu sabia ser, mas eu aprendi a ser empresária com a Imobiliária Casa Rosa, né? E a gente passou por um incêndio em 2022, 2023, 2023. A gente passou por um incêndio enquanto eu estava em Balneário Camboriú, aproveitando a oportunidade que eu queria me treinar para vender, para lidar com números milionários. Enquanto eu estava lá, eu coloquei um gestor aqui. Nesse processo, nós mudamos para uma casa melhor, que estávamos melhorando, vamos dizer assim, o negócio vai crescendo. A tua estrutura física também vai crescendo junto, melhorando. Porém, nesse processo, a imobiliária pega fogo e eu... Meu Deus. Só que nesse momento que a imobiliária pega fogo, eu estava... recentemente tinha assinado com uma construtora, em Balneário Camboriú para ser promotora de vendas deles. Só que era para ser promotora de imóveis de 8, 10, 15 milhões, que era algo que eu não tinha experiência aqui, em Caxias do Sul. E também a oportunidade que eu ia ter é que o marketing dessa construtora iria me ensinar a vender esse tipo de produto. Eu não podia voltar para resolver o incêndio da minha imobiliária. Eu não podia voltar, eu tinha que aproveitar aquela oportunidade. Eu tinha que olhar a casa pegar fogo e ficar Tinha firme. que fazer uma escolha, né? Uma escolha. E eu não podia demonstrar tristeza lá em Balneário. Eu não podia, porque eu tinha que treinar outros corretores, eles não contrataram alguém frustrado, eles contrataram alguém para gerenciar e para promover o produto deles. Então eu não podia ficar triste. Eu fiquei triste, mas eu não podia demonstrar o fato de ficar triste. Eu tive que, na época, olhar para os meus corretores aqui, agradecer a confiança de todos eles, pedir desculpa e perdão e liberá-los para o mercado. Olha, teve um incêndio, eu não tenho como oferecer nada para vocês, porque eu tinha tido gastos para ir para aquele novo imóvel, eu estava gastando, investindo em Balneário, e chegou aquele momento que eu não tinha capital e nem capital de energia para me dedicar aqui em Caxias naquele momento. Virou um silêncio a Casa Rosa por alguns meses, o tempo que eu trabalhei nessa construtora lá, até eu chegar um momento que eu disse, não, eu tenho que voltar para lá mesmo, né? Vivenciei. E aí, para fazer o evento, a terceira edição do evento das Mulheres Inteligentes, quando eu volto para Caxias, que eu ia fazer a terceira edição e ia voltar para Balneário, para seguir meu trabalho lá também. Quando eu chego em Caxias, eu vejo que o buraco era muito mais embaixo, relacionado a situações que uma empresa que pega fogo deixa. E aí, meu Deus do céu. Aí foi, e agora? Né? Faço o evento, sigo o caminho, mas eu sei a realidade que eu estava vivendo em situação imobiliária. Só que eu não tinha como... Eu podia o quê? Eu sabia que eu era corretora de imóveis e proprietária da imobiliária Casa Rosa, mas ela não estava com estrutura. Eu levei ela para dentro da minha casa, para a sala do meu apartamento, e eu disse, eu vou fazendo conforme dá, mas eu preciso me sustentar. Eu não tenho outra forma de ter dinheiro a não ser fazendo dinheiro. Eu adoraria ter um marido rico, gente. Ai, adoraria. Seria maravilhoso na minha vida. Meus pais são maravilhosos, mas eles têm o sustento para eles. Meus pais, eu posso contar com meu pai, sabe? Mas eles têm E pra nada eles. melhor, né, Miriane? Tu brincou ali do marido rico, mas eu acho que nada melhor para a mulher é trazer o conhecimento e trazer o sustento dela, né? Da onde Isso. é algo para mim que eu não... É desafiador, É pra caramba, né? desafiador, né? Mas eu acho que isso faz toda a diferença separa literalmente o Isso. joio do trigo, né? E não é nem mesmo. E que todas as mulheres podem. Eu sempre Sim. falo para as mulheres que elas não precisam ter medo de... Vamos lá. Eu não vou levar, assim, eu gosto de fazer o meu dinheiro e meu sustento, indiferente se ser casada ou não. Exato. Ok? Mas sim, seria legal ter tido um suporte. Sim, Seria o suporte eu acho suporte. que... E eu brinco, pô, seria legal com a situação que tava.
Seria legal. Com certeza. Não vou ser hipócrita aqui, meninas. Não, É isso claro que aí, seria legal ter com tido um certeza. suporte. Mas aí eu tive que novamente provar a própria força. E aí eu me vi, eu disse, agora eu não tenho como apresentar imóvel, porque eu não tenho carro e tá tudo certo, mas o dinheiro eu tinha que fazer escolhas. Ou eu escolhia, hoje, mostrar a vulnerabilidade não é uma coisa tão... Mas ou eu escolhia usar os recursos que eu tinha para necessidade básica, ou eu escolhia levar um cliente. Não, o corretor de imóveis, o dinheiro vai na frente da venda. Exato. Tu não tem... Tu investe antes. Tu investe antes. E se acontecer a venda, né? Eu disse, meu Deus, e agora o que eu tenho, o que eu faço? Eu não tinha... Eu tinha uma carteira de imóveis, eu tinha ali, mas... E aquele momento também, eu tinha a minha voz. Eu tinha minha voz, eu tinha os meus conhecidos e teve um momento que eu fui logo após o evento das mulheres, que foi lindo também, que me ajudou o evento das mulheres antes da Imobiliária Casa Rosa passar por esse sinistro, por exemplo, ele era um evento que eu fazia, eu já tô no 13º evento fazendo na cidade. Tu quer voltar um pouquinho e explicar a essência, como é que foi o início desse evento, como é que surgiu? 2019, eu tenho a Imobiliária Casa Rosa, ela tem vamos lá, a sua essência voltada para orientar as famílias, mas principalmente as mulheres, trazerem as mulheres para o mercado imobiliário, no sentido da compra, da venda e de trabalhar também no mercado imobiliário. Tem homens na Casa Rosa? Tem. Sim, tem os melhores. Os parceiros mesmo, aquele que sabe lidar com mulher, tem. Só que em 2019, eu percebi que eu estava vendendo imóveis e eu percebi que as mulheres eram as que menos sabiam do seu patrimônio. E sim, elas têm um poder de decisão, tá aí, o marketing explica o poder decisor da mulher, mas também existem outras veias que deixaram a mulher um pouco infantilizada. E a mulher não precisa saber, porque deixaram um pouco a mulher... Gente, eu não tenho nada contra um bom marido ou algum bom companheiro, alguém que faça, ok? Mas é importante para nós, como mulheres, termos o poder do conhecimento das nossas coisas e daquilo que a gente está vendendo, comprando. Mas naquele momento o que eu vi era a questão de separação. Eu via que na hora da separação, muitas vezes a mulher atrapalhava a venda porque ela misturava a história que ela teve naquela casa e ela queria ferrar, não é bem a palavra, gente, mas vou falar bem, né? Ela queria... ela se auto-boicotava, querendo ferrar a venda do imóvel, que era importante para ela também que vendesse, porque ela estava chateada com a situação que tinha passado com o ex-marido. Sim, existia um vínculo emocional ali. Isso atrapalhava o meu trabalho como corretora e muitas vezes atrapalhava a venda de um bom cliente naquele imóvel. Então eu percebi, a gente trouxe esse assunto para o evento do primeiro evento das mulheres, libera! Libera esse imóvel, claro, faça a avaliação, faça do modo justo para ti, o que é a parte do teu ex-marido, o que é a parte tua, mas libera, porque às vezes ela começa a trancar tanto por causa do emocional, que aquela situação, cada um sabe a história que carrega o que passou, que às vezes bons clientes perdiam e no final das contas acabava vendendo por propostas que não eram tão boas assim. Sabe? Então, isso eu percebi, esse problema também. Percebi outro tipo de problema, é que muitas vezes a mulher não tem conhecimento de nada e aí na hora ela é lesada na hora da venda do patrimônio, quando havia um caso de separação. Percebi também mulheres que isso foi no decorrer também, que não tinham... às vezes orgulhosa que abriam mão de direitos pessoais em nome do que vão falar, ou sei lá, do que for, da culpa, e não separavam que patrimônio é uma coisa e relacionamento é outra. Só que o Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio, que nasceu em 2019 com 80 amigas, foram 80 amigas, foi justamente para trazer essa informação para essa mulher. Para que todas as mulheres estão comprando e vendendo imóvel, quase todas, tá? Não importa o valor, ou ela vai participar de um processo de herança, que vai envolver o mercado imobiliário, ou ela vai comprar com seu marido, ou ela vai comprar sozinha, ou ela vai vender, ou ela vai passar por um processo de divórcio. E muitas vezes eu vi essa mulher mal orientada,
E por estar mal orientada, deixando a emoção tomar conta, né? E que sim, somos mulheres, a emoção faz parte. Então, só uma mulher entende a outra nessas horas. Só uma mulher entende que tá doendo. Eu vou vender aqui essa casa que eu e o meu marido tivemos uma vida aqui, eu e o ex-marido, que for. Tá doendo. Ou essa casa foi dos meus... Só que a dor emocional é diferente da questão patrimonial. E a gente tem que lidar com isso. Então, Mulheres Inteligentes nasceu relacionada a isso. E hoje, no início eu só falava relacionado ao mercado imobiliário, né? Então, a gente falava de engenharia do imóvel, pode quebrar uma parede, não pode. Porque eu já vi mulheres quebrando parede que não podia quebrar de uma casa. Eu já vi, tá? Regularização imobiliária. Já vi mulheres que na hora que foram vender o imóvel, por não ter conhecimento, ou o marido faleceu, por exemplo, elas não saberem, nem terem noção que a casa nem averbada estava. Eu já vi muita coisa. São mais de 250 negócios que eu participei do mercado imobiliário. Como proprietária, como corretora, como agenciadora. Então, eu tive essa vivência e eu via nas mulheres isso. Eu disse, então, vamos fazer um encontro e vamos falar sobre dinheiro, patrimônio. O que envolve isso e sem medo nenhum de falar de negócios e patrimônio. Tudo bem e eu gosto, e eu vou em outros eventos também, que falam sobre outras coisas que faz parte do universo feminino, mas o meu universo é negócios e patrimônio. Então, eu não tenho medo. Mulher tem que vender, sim, se quiser. Não tem que ter medo de vender. Tem que Mulher, desapegar. tem que desapegar. Mulher tem que saber, se quiser saber, ou ter alguém que saiba na volta orientando ela. Então, e a gente separa muito. Teve uma especialista que foi maravilhosa na terceira edição. Na terceira edição. Que ela foi a Maísa Paranhos até. Eu gosto de trazer ela. Foi incrível um exemplo que ela deu na terceira edição, que foi assim... Mulheres, às vezes a mulher se apaixona e ela desliga o cérebro, né? Elas penduram o cérebro, ela usou essa expressão. Não pendurem o cérebro. Essa expressão não é minha, ela ficou muito clara. E ela usou um exemplo muito pessoal. Ela tem um marido dela que é maravilhoso, eu tenho a oportunidade de conhecer, e ele é advogado, né? E aí ela usou mulheres, olha, meu marido é um ótimo advogado, mas levanta dos meus assuntos pessoais relacionados à minha família, levanta a minha advogada. Ela tem a advogada dela, sabe? Mesmo tendo um bom marido, mesmo tendo um excelente profissional, ela trouxe isso para a gente parar de romantizar algumas coisas. Exato. E às vezes uma brincadeira... Conhecimento liberta, né? Liberta. E às vezes a gente tem que ser despertada para esse conhecimento. Eu comecei a ser despertada com o próprio mercado, com mulheres, e eu vivencio isso. Mas eu não posso cobrar que a minha mãe, por exemplo, mulheres como a minha mãe, outras mulheres que não vivem essa realidade do mundo dos negócios como eu vivo, do mercado imobiliário, estejam antenadas a detalhes. Eu tenho... o meu papel na sociedade é submergir esses detalhes através de especialistas que eu sempre tenho a oportunidade de trazer juntos, apresentar essas especialistas para que elas sejam despertadas, para que elas estejam mais preparadas para as surpresas que acontecem na vida. E com certeza isso cria uma rede de apoio. Porque hoje a mulher, ela conversa, ela é amiga, só que amigos, tu sabe que a gente conta nos dedos, né? São poucas. Aquela amiga que tu pode contar mesmo, que é uma rede de apoio para ti, tanto nas horas boas como nas horas ruins, né? E então, eu acho que o que tu fez é despertar essas mulheres para aquilo que elas podem e conseguem fazer, né? De melhor. Porque tu trazendo os especialistas, tu vai ver que as histórias se repetem. Não acontece muito isso de contar para as mulheres aquilo que todas deveriam saber e não sabem, e que por muitas vezes as mulheres levantam as mãos e dizem, bah, aconteceu comigo. E isso, as histórias se repetem muito. Então, o conhecimento, é feliz aquele que consegue ter orientação antes para se antever e tomar as melhores decisões. Porque, claro, agir por instinto faz parte, né? Muitas decisões na vida eu não tinha o total conhecimento e eu tive que agir pelo que eu sentia por dentro, ok?
E a gente também acha que a mulher tem um sexto sentido fantástico, ok? Nós sabemos. Porém, a informação, a orientação tira a mulher, homens e mulheres, de um lugar de ignorância de assuntos, de certos assuntos. E vamos dizer, de um lugar de escuridão. Tem alguém com uma lanterna aqui que já passou por aqui e que está mostrando como faz para resolver. Nós vamos falar no próximo Mulheres Inteligentes, na próxima edição, que vai ser o nosso grande encontro, sobre a importância da mulher se posicionar juridicamente. Às vezes a gente fica constrangida de falar sobre certos assuntos, nos negócios, com companheiros, sobre isso. Parece que não cabe, a mulher nos é negado algumas situações. A mulher, por exemplo, se ela olha para alguém e diz, você não está cumprindo o que você me prometeu, e ela é um pouco mais firme, ela é chamada de louca, sabe? Ela é chamada de, não, peraí, isso aqui. Então, o conhecimento, a gente não ter medo de nos posicionarmos, isso faz muito sentido. E a mulher também parece que ela carrega uma situação, uma culpa, meu Deus do céu, parece que às vezes a mulher carrega uma culpa de se defender. A mulher tem que... Tudo bem que se nós formos na força bruta, nós sempre vamos perder. E tá tudo bem reconhecer no quê? Mas nós temos as leis, nós temos muitas coisas que estão aí disponíveis. Só que esses assuntos muitas vezes não são conversados em qualquer mesa. E tá tudo bem, porque são muitos assuntos que pesam. Por exemplo, no ano passado, eu falei sobre importunação sexual. Porque eu trouxe, hoje a gente traz o patrimônio, trata dos patrimônios da mulher, não só no mercado imobiliário, por exemplo, a gente trata do patrimônio vida, né? A vida da mulher é um patrimônio. Então, eu levei as 2 delegadas para cima do palco e cantei uma música, trazendo um pouco mais de leveza para o assunto, para falar para a mulher que o primeiro patrimônio dela é a vida, e que se ela está sendo com risco de vida, a delegacia da mulher, por exemplo, ela tá aí para nós. As mulheres, as delegadas que estão lá, elas são receptivas, porque a mulher que tem mais informação, a gente tem vergonha de sabe? É um complicado, tabu, né? É um tabu mesmo, né? Então elas foram lá e disseram, não, eu vou levar porque as minhas amigas têm que saber através de uma autoridade, né? Eu sempre trago uma autoridade no assunto, no evento, nos programas também, né? Mas no evento lá, por exemplo, eu quis levar as delegadas para falar sobre esse tema, elas saberem qual que é o caminho que ela deveria tomar e identificarem um pouco. Então, eu não tinha muito tempo para fazer as mulheres associarem o que poderia ser uma relação para que elas fossem até uma delegacia de mulher denunciar. E aí, eu trouxe aquela música, será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Porque muitas vezes a mulher que está numa situação tóxica, vamos dizer, usar essa palavra, será que é para ir até a delegacia? Mas ele prometeu que vai parar. Ah, mas e o nosso patrimônio? E se eu denunciar ele, eu perco isso. Gente, vocês não fazem ideia do que a confusão mental que mulheres, não todas, mas as mulheres que muitas vezes passam por situações desse porte, fazem uma mistura. Então, a gente trata mesmo de assuntos bem importantes para a sociedade, para o universo feminino, mulheres inteligentes. Mas, voltando aqui, existem os homens que são maravilhosos e tem muito homem bom. Muito, muito homem bom. E eu negociei com muitos homens no mercado. E tô aí, o meu sócio, né, também, o Caetano Macedo, um beijo para ele. E o que eu te digo também, quando eu voltei de Balneário, eu tive essa situação, ali voltando lá para a volta de Balneário, eu disse, o que eu faço? Meu Deus, me dá uma luz. E aí veio essa luz que foi o encontro de multiplicação de negócios. Eu queria algo que agregassem os homens, né? Porque Casa Rosa, mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. E afinal eu estava me sentindo injusta, porque eu negociei com muitos bons homens no mercado. Existem bons construtores, existem excelentes profissionais no mercado e homens que trabalham comigo também, né? Eu estava me sentindo um pouco injusta. Peraí, eu preciso agregar os homens também. Então nasceu, hoje é um programa de TV também,
o encontro de multiplicação de negócios. E aí que a gente fez, uma vez por ano, tem um grande encontro onde envolve feira, rodada de negócios, desfile empreendedor. E eu amo fazer, amo. E através do multiplicação de negócios eu comecei... Engraçado, eu pensei em multiplicar o negócio dos outros e é lógico que com a venda e comercialização de cada evento, de cada isso, me ajudou a me manter viva financeiramente no mercado. E que eu digo, eu tinha que achar uma forma de fazer dinheiro. Não tem, da onde eu posso fazer, o que a sociedade precisa, que eu tenho para servir, que de alguma forma eu possa ter, vender isso. É o give back. É o give back. E aí, o multiplicação foi um presente de Deus na minha vida. E na vida das pessoas que se envolvem nele também. Porque realmente, aí é assim, é prática. Nós vamos multiplicar. O que tu vende, o que eu vendo, o que a gente pode fazer aqui, o que tu vende. Aí junta todo mundo e faz todo mundo fazer negócio. Uma rodada de Uma negócios. rodada de negócios. E eu sou super criativa. Deus me deu o presente da criatividade. E eu costuro e faço um desfile empreendedor. Eu já vi até pizza, até janela desfilando no palco. Eu nunca pensei que eu ia ver uma janela desfilando na vida, no multiplicação de negócios, você tem, sabe? Porque é isso. É essa costura. E aí que vem o que eu estava conversando contigo antes, que essa teia, né? Que a gente faz de ligar um negócio ao outro. Porque eu entendo que para mim foi o que nasceu ali na época, a solução que veio para mim. Na época eu tinha entrevistado o Giovanni, ele era secretário da Habitação de Caxias do Sul, não lembro o que ele era secretário na época. 2022, 23. E ele falou do retrocesso do mercado imobiliário relacionado aos imóveis novos sendo lançados em Caxias, né? E aquilo ficou muito marcado para mim, logo antes de nascer o multiplicação de negócios. Só que daí eu pensei, poxa, para ter crescimento do mercado imobiliário em Caxias, precisa que os negócios de Caxias vendam. E eu tenho um monte de conhecido. Os meus conhecidos têm um restaurante, tem um café, tem negócios de vários tamanhos, né? E aí eu disse, eu tenho que fazer uma coisa que, se os meus conhecidos não estiverem vendendo bem nos seus negócios, como é que eles vão comprar imóvel comigo? Porque naquele momento eu só podia vender mais mesmo para conhecidos e vendi, graças a Deus. Economia circular, né? Fazer as coisas se conectarem. Se conectarem. Aí nasceu multiplicação de negócios, que a veia é esse, multiplicar. O que tem mulher, tem orientação através dos programas. O que tem mulheres inteligentes que traz essa pegada patrimonial, essa pegada mais... O multiplicação de negócio, ó, a gente veio aqui para fazer negócio. Aí eu brinco que quando tu vê diferente alguns eventos que eu participo, e eu vou em todos, eu adoro. E digo você tem que ir nos eventos. Se você quer multiplicar negócio, quer vender, você tem que ir nos eventos. Seja os meus, e tem muitos maravilhosos aí pelo mercado, participe de clubes, se relacione. Se você trabalha com venda, tem o seu negócio, se relacione. Não tem como fugir disso. E eu brinco que quando eu vou em alguns eventos que as pessoas são mais discretas aqui, né? No multiplicação de negócio já é uma pegação total. O que tu vende, o que eu vendo, como é que é isso, o que tu quer vender, eu vendo aqui, tá aqui meu cartão, tá aqui teu cartão. Ele já é uma pegada, não é para aquele que tem vergonha. E se tem vergonha, já fica sem vergonha na hora mesmo e vamos negociar. Aqui não... Porque a gente realmente saiu de casa, o empresário, o empreendedor, ele tem noção que o tempo dele vale muito. Exato. Tu saiu para ir para um evento, tu tem que ter uma intenção, né? Então, é isso. Tudo é negócio, né, Miriane? Eu acredito que as conexões geram negócios. Eu estou escrevendo um livro, quero ver se esse ano sai do papel, né? Faz uns 3 anos que tá lá em stand-by, mas acho que esse ano sai do papel, que é o poder das conexões, tá? Esse ano sai do... Quando eu tiver o teu lançamento, tu vai no multiplicação de negócios lá falar dele também. Eu quero que tu vá antes, mas quando for o lançamento, eu quero que você lance lá também. É um sonho meu, porque para mim tudo é conexão, entende? Sim. Até eu ganhei uma bolsa de uma amiga minha de São Paulo que estava escrito exatamente isso. Tudo é conexão. Porque eu acredito que tu pode chegar onde tu quiser. Então, as pessoas, elas não podem se limitar, né? Tu pode sair, ter vindo de uma família humilde, né? Mas tu consegue chegar lá. E eu sou prova viva disso, né? Eu saí de casa com 14 anos e batalhei. Se hoje eu tenho um posicionamento no mercado, sou reconhecida,
é porque eu fiz e conheci muitas pessoas boas pelo caminho, pela minha jornada. E posso contar com essas pessoas, né? Eu sempre tenho bons relacionamentos. Eu nunca estou sozinha e isso, para mim, é o meu maior patrimônio. Patrimônio. Isso. Existe o patrimônio, capital social. Eu aprendi isso em Balneário Camboriú. Uma vez o capital social. Esse patrimônio, esse capital social, ele faz muita diferença. Por que que você tem mais sucesso em certas cidades do que em outra? Por causa, muitas vezes, do teu capital social naquela cidade. Então, o capital social, gente, ele realmente faz muita diferença na questão do posicionamento de mercado. Exato, né, Miriane? E aí, fala aí do que tá vindo por aqui. O que tu espera em 2025? Quais são teus planos? O que tu tá imaginando aí? Gente, a imobiliária... Primeira notícia maravilhosa. A imobiliária Casa Rosa tem casa. Após ter ficado um ano e pouco sem uma casa para Casa Rosa, hoje nós retomamos com tudo. Os meus corretores, que na época eu tive que dispensá-los, retomando para casa. Então é muito gostoso ter a tua equipe de volta, ter o teu time de volta. E o maravilhoso é ter a confiança das pessoas. Então eram profissionais que já estavam comigo há anos e quando eu liguei para eles, eles prontamente voltaram para casa. Então, isso assim, não tem preço. Mia, a gente só estava esperando a tua ligação. Isso assim, não tem preço. É o valor da confiança. E, então, as novidades para esse ano estamos vendendo imóvel, financiamento, troca, em vários lugares da cidade, ou todos os lugares da cidade. A gente tem 1.000 imóveis aí na carteira. Esse ano nós teremos o Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio no dia... A princípio, estou organizando para o dia 15/5/2025. Reserve a data, né? Porque realmente vai ser numa terça-feira, numa terça-feira. E começa cedo, porque são 8 especialistas que passam pelo palco. E envolve música, muito network. A gente ama paparicar as mulheres, ama tratar bem as minhas amigas, sabe? Aí eu gosto de tratar bem. Então, toda a sugestão de como tratar vocês melhor, para mim é bem-vinda, tá? Porque eu quero que vocês se sintam acolhidas nesse dia, que nós vamos falar de assuntos super importantes, mas vocês estarão lá, vocês são a estrela da festa. E nós teremos, em agosto, eu pretendo fazer a janta dos especialistas, porque meu caminho como comunicadora, eu já entrevistei aproximadamente 300 pessoas. Gente, como quando tu vai fazendo, quando você vê. Então, eu vou fazer uma janta dos meus especialistas que foram entrevistados por mim. Então, vai ter um convite. Então, estou me organizando para fazer em agosto, porque muita gente boa que já se viu na telinha comigo, daqui um pouco pode vir a se conhecer e fazer novas conexões de negócios, né? Gerar um novo capital social para cada um. E nisso eu adoro fazer uma festa, né? Então, a gente vai organizar a corte de cada um, passando a TV. Vai ser incrível, vai ser em agosto, né? Então, 4 anos de comunicação, meu. E lá no final do ano, nós teremos novamente também nosso grande encontro de multiplicação de negócios com feira, com rodada de negócios, com vários empresários. Vai ser incrível, gente. Vai ser lindo, incrível e com muita multiplicação. Então, esses são os projetos para esse ano. Se você quer vender imóvel, quer comprar imóvel, a Casa Rosa é a casa certa para você. E se você quer orientação, nós estamos lá. E seguindo aí o caminho com os programas, né? Que a gente tem, os 2 programas de TV, o Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio, o Café com Multiplicação de Negócios, porque a gente adora comer, né? Gente, me convide para comer que eu tô lá. Eu adoro, eu adoro. Ai, falar assim eu gosto. Gente, é uma das alegrias. Tô passando aí por uma, né? De dar vida também. Eu adoro o oral, né? Ele tem muito disso. E o Papo de Mob, que aí é um podcast voltado para o mercado imobiliário. Então, a gente segue aí a todo vapor e gravando nos imóveis, né? Fazendo os espetáculos imobiliários. Os stories, né? Que a gente vive acompanhando a Miriane. Miriane, e para aquele empreendedor, para aquela empreendedora que não tem nem noção de como virar um corretor de imóveis, uma corretora, e está procurando em busca de uma nova profissão. O que tu aconselha? Que passo seguir? O que ela tem que... Qual é o primeiro passo que ela tem que dar? Como é que ela sabe se é para ela ou se não é para ela ser corretora ou não?
Então, primeiro é gostar de pessoas, tá? Tem que gostar de pessoas. Se é uma pessoa que tem dificuldade em relacionamento com pessoas, não é a profissão. Porque ela exige muito da gente no sentido de jogo de cintura. Principalmente no momento das negociações, né? E paciência. Um negócio, uma compra imobiliária é diferente de uma blusa, é diferente de todas as outras compras, porque nós temos sim que ter paciência com o comprador. Ele vai olhar tanto se ele tiver olhar, ele vai ter muitas dúvidas. Então, primeiro passo, se você gosta de pessoas. Segundo, ou conhece a cidade, que é uma das coisas principais que eu aviso, ou venha disposto a conhecer a cidade, gostar de andar na rua. Se não gosta de andar na rua, não é a profissão para você. Né? Eu explico porque existem várias formas de vender. Eu conheço muitos amigos meus que são vendedores, mas não gostam de andar na rua. O corretor de imóveis, ele caça negócio. Eu gosto de andar na rua. Eu gosto de dar com um pouco tá no Desvio Rio, daqui um pouco tá na Exposição, daqui um pouco tá no centro. Eu gosto, ele tem que gostar de andar na rua, porque o teu produto está espalhado. E se você pensa em entrar, tem o Papo de Mob, que fala muito sobre o assunto, é um ali que eu indico a pessoa assistir. E também fique à vontade para me chamar. Eu já treinei mais de 50 corretores para o mercado imobiliário aqui de Caxias do Sul, diretamente comigo na Casa Rosa. Tive a oportunidade de ver imobiliárias que o corretor foi treinado por mim, o casal, e depois irem abrir a sua imobiliária. Eu fico muito feliz também. Eu acho que tudo tem o ciclo e o seu tempo. Então, eu fico feliz com aquele corretor que fica ou com aquele corretor que também deseja estar comigo, mas ele tem uma projeção para daqui a alguns anos abrir a imobiliária dele. Cara, desde que tu fique, seja leal, seja aqui, ou seja onde for, a empresa que você tá agora, não faça corpo mole, né? No bom sentido de... Exato. E depois abrir a sua... Parabéns, bacana, eu fiz esse trajeto também, né? E aí é gostoso tu ver bons profissionais no mercado. Que você teve, no meu caso, eu tive a oportunidade de fazer um pouquinho parte da história. Então, teve época muito que eu treinei muito corretor, né? Talvez um dia eu abra uma nova turma de treinamento, novamente para quem quer começar, para quem está pensando em começar. Mas o que eu digo principalmente tem que gostar de pessoas e gostar de estar na rua. Corretor na mesa, que gosta de ficar aqui só na mesa, então não é a profissão. E você aí, pegou os insights da Miriane? Então, quero te agradecer muito. Não sei se tu quer dar mais algumas dicas, se tu quer falar mais alguma coisa. Se não, deixa um recado aí, uma mensagem para quem está nos assistindo. A mensagem que eu digo, gente, é: faça o que acredita. Analise, tá? Tem as suas ponderações, mas se você quer muito a vida, claro, mas eu vou usar uma frase: a vida é essa aqui. É o hoje. Então, analise e faça o que acredita. Eu faço o que acredito, mesmo meio assim. Não, nem sempre acerto todas, gente. Saiba que os não vão fazer parte. Faz o que acredita. Se rodeie de pessoas. Entenda que pessoas também são falhas. Você também eu também sou. Mas não descarte pessoas pela humanidade delas também. Porque às vezes a gente descarta a pessoa por uma falha. Gente, ela foi uma falha, sabe? Pessoas são pessoas e você é uma pessoa, meu amor. Nós não somos o alecrimzinho dourado aqui, né? Nós somos gente. E gente precisa de gente para realizar os seus sonhos. Eu não faço nada sozinha. Nada. Existem coisas que cabem a mim fazer. Sou eu que tenho que fazer, não é o outro, ok? Mas pro todo, eu preciso do outro. Maravilhoso. Miriane, deixa tuas redes sociais aí. Como é que as pessoas chegam em ti? No Miriane de Vargas, vocês vão ver lá os meus projetos, o Multiplicação, o Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio, e a Imobiliária Casa Rosa também, né? O Imobiliária Casa Rosa também vocês encontram ali no Instagram também, no Spotify, o Papo de Mob também tá no Spotify, mas no Miriane de Vargas você começa a me acompanhar, você já vai descobrindo todos os projetos. Ok. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Quero desejar a todos, né, uma semana incrível. Se inscreve no canal, comenta lá, deixa seu feedback se gostou, se não gostou, o que precisa ser melhorado no canal aqui, que eu vou ficar muito feliz. Tenham todos um bom dia.